Olá, amigos da TV Rio Branco, está começando mais um Boa Noite Rio Branco aqui no canal 8 SBT, nesta bela noite de quarta-feira, dia de futebol pelo Brasil e pelo mundo, quarta-feira, 29 de novembro de 2017. Há exato um ano, acontecia lá no aeroporto, nos arredores do aeroporto de São José, na Medellín, Colômbia, um desastre aéreo, uma tragédia que vitimou 71 pessoas. O time todo da Chapecoense. Titulares e reservas, comissão técnica e a diretoria, entre os quais estava um acriano, o professor Márcio Bestênio, acriano de Rio Branco, que integrava a equipe da Chapecoense, era o chefe do departamento médico. E às vítimas da Chapecoense, nós dedicamos o programa de hoje. Programa de hoje que terá 4 blocos, diferente do que a gente faz normalmente aqui. Na abertura eu vou conversar com o Guilherme Francisco, com a Adriana Oliveira e também com o professor Claudemir Mesquita. Nós vamos falar sobre esta produção aqui, ó. Por gentileza, mostre. Isso na abertura. A gente fala os detalhes. Depois, no primeiro bloco, vamos falar em política com o Ederaldo Caetano, PSB, prefeito de Acrelândia. Vamos falar sobre a terceira edição da Feira do Peixe, que começa amanhã e só termina no domingo. 3 dias aí, aliás, sábado. Quinta, sexta e sábado. Lá mesmo em Acrelândia. Depois, com o Fábio Miranda e com a Elaine Cristina, nós vamos falar sobre um espetáculo de humor que acontece amanhã, dia 30, a partir das 8 da noite, no Teatro Universitário, com o Afonso Padilha, tá? Para todo mundo rir e esquecer algumas tristezas. E aí o programa termina em ritmo de forró, de brega. Vamos falar sobre a arte de cantar, de fazer as pessoas se divertirem também. Conversar com o Raimundinho dos Teclados. Conversar também com o Evandro Lima, com o M. Costa, que não é o da Difusora Acreana, e com o Isaías Lima. Os 4 e outros parceiros estarão neste sábado, a partir das 10 da noite, lá no Papo de Esquina, no centro ali da Sobral. Na chamada Night Brega, na Noite do Brega. Isso mesmo. E agora, com o apoio da Purifique, do Supermercado Araújo e também do Araújo Mix, além da Nilmag, eu tenho o prazer de conversar com o Guilherme Francisco, produtor antigo, experiente, uma referência no cinema acreano. Seja bem-vindo. Boa noite, Muniz. Boa noite toda a população de Rio Branco. Aqui estamos novamente na TV Rio Branco. É uma honra, uma satisfação estar aqui, um dos melhores jornalistas, fazendo essa pequena entrevista bem resumida. Nós estamos aqui para divulgar um trabalho nosso que acabamos recentemente de produzir, abordando a temática do Rio Acre. E nós abordamos o contexto histórico, através do Adalberto Queiroz, e o contexto geográfico, através do Claudemir Mesquita. Um trabalho resumido, aproximadamente de 29 minutos, onde a gente relata um pouco da trajetória do nosso rio. E aí eu trabalhei nessa produção. Foi uma produção que demorou aproximadamente um tempo de 3 meses para produzirmos todas as gravações e já finalizamos o processo de edição. E esse trabalho será apresentado no Sesc Centro, ali ao lado da Catedral, sábado, às 19 horas. Nós convidamos o público todo, em geral, para prestigiar esse nosso trabalho, que é mais um trabalho nosso. Prestigiar a 7ª arte, e estamos aí parabenizando aquelas pessoas que estejam lá prestigiando a 7ª arte. Muito bem, conversa também com a Adriana Oliveira, quase jornalista, porque só falta mais um período para ela se formar. Ela também é professora psicóloga também, e teatróloga, por que não? Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Esse trabalho do Rio Acre, né, que antes via fluvial de grandes navegações, hoje poluído e degradado, é um trabalho que nós fizemos em virtude do contexto histórico, né, que tem o Rio Acre para a população do Acre, tantos contextos históricos, sociais, porque o rio e o homem, eles têm uma relação muito importante na natureza, e nós devemos preservar o rio. E nesse contexto, entrevistamos também ribeirinhos, que falam das dificuldades, eles trazem suas produções para cá, principalmente na época das secas, que eles falaram que é preciso... O rio aparta em alguns momentos, então tem muita dificuldade. E no documentário está toda um pouco da vida dos ribeirinhos. Também convidamos o professor Claudemir Mesquita e o Adalberto Queiroz, que é um historiador.
E também tem a entrevista do João Manhães, que é o Teixeirinha, que também falou um pouco sobre o rio, né? Essa relação que o Rio Acre tem com nós acrianos, né? Não só com nós acrianos, mas também com toda a população da região norte. Conheci o Teixeirinha do Acre há mais ou menos 25 anos, ele fazendo poesia sobre o Rio Acre. Então, era um nome que não podia faltar. Então, na questão histórica, vocês convidaram o Adalberto Queiroz e a questão geográfica, o professor Claudemir Mesquita. Quando a gente fala em Rio Acre, não temos como esquecer dele. Professor Claudemir Mesquita, seja bem-vindo também. Boa noite. Dá para cumprimentar aqui. Os outros estão mais longe. Sintam-se cumprimentados também. Obrigado. Mas a minha parte nesse contexto, nesse belíssimo contexto, é dizer para a população que nós, tutores desse rio, e que recebemos essas águas quando vêm do Peru e da Bolívia, de uma forma cruel. Porque é um rio cuidado, que deveria ser cuidado por 3 países, e acaba não sendo cuidado por nenhum. É que a questão ambiental lá no Peru e na Bolívia, o senhor sabe, né, ainda está muito atrasada em relação a nós. Está muito aquém do que se espera para cuidar de um rio, mas eu acho que é o nosso desafio, é levar a eles a nossa sensibilidade para que eles façam parte dessa... Em algumas regiões aí me falaram, sabe como é que eles fazem a limpeza dessa sujeira que parece essas árvores secas, derrubando novas árvores. Aí vão, desce com tudo. Que coisa. É um mau loucura. exemplo, eu acho que é um mau exemplo que se faz nas margens de um rio, isso para mostrar e até contrapõe com a educação que nós levamos para os nossos filhos, verdade. Que é preservar as margens, que essas margens é composta por uma vegetação chamada mata ciliar, que vai proteger as águas, filtrar os resíduos e dar boa qualidade de água para a população e toda a fauna, flora que ali se desenvolve, para que esse rio seja proativo para a sociedade e para os animais silvestres. Nós temos algumas imagens aí bonitas. O que é preciso fazer é a gente levar as informações que estão contidas nesse vídeo para a população, para ela olhar com outro olhar os resíduos e todos os malefícios que estamos fazendo, para que eles tomem decisões no futuro de preservar o que não foi preservado no passado. E que esse futuro seja logo, seja amanhã, seja hoje, e que nós possamos, ao longo do tempo, pressionar a nós, a sociedade e ao poder público, para reduzir, se não eliminar, reduzir a quantidade de esgotos e resíduos que é destinado ao Rio Acre. Agora, a maior preocupação não está bem aí nesses resíduos, mas está, por exemplo, na atividade produtiva que é desenvolvida às margens do Rio Acre. Porque tudo que se implanta nas margens do Rio Acre cresce, desenvolve e os custos são mínimos, o lucro é máximo. Só que esse lucro não é dividido com o rio. Se esse lucro, se essas atividades produzidas no Rio Acre cresceram a um nível assim estratosférico, o lucro fosse dividido com o rio... Pelo menos para investimento em programas ambientais? No mínimo, educacional, pelo menos educacional. Esse rio hoje seria um rio limpo, saudável e inclusivo, né? Que a gente pudesse pescar e beber água. E não fazer o que fazem. Vão pescar, mas tem que comprar água para levar para o rio. Olha que coisa assim, horrível a gente falar nisso. Né? E isso é um amigo que me falou isso. Olha, eu vou para o Rio Acre, mas preciso comprar água para beber. Porque a água é suja. Porque a água lá é suja. Adriana, vocês estiveram onde? Até onde vocês foram ouvindo os ribeirinhos? Nós alugamos um barco e fomos um pouco adentro do rio. E entrevistamos também uns de altos seringais que estavam aqui. Eles ficam aqui por uma semana e depois eles retornam. E foi muito interessante, né? Estava muito cheio de pau, o rio seco. Eu tive até um pouco de medo de cair dentro Quem teve a do ideia, rio. você ou o Guilherme? Acho que a ideia foi nossa, porque ela trabalha agora junto comigo nessas produções. Dessa mulher a gente fez ela 3 e agora também trabalha como produtora de cinema, né, de vídeo. Esqueci de falar, falei que é teatróloga, na verdade é atriz. A Adriana, a gente conheceu ela no cinema nos anos 2000 e ela ingressou no cinema. Aí começou a ficar
gostou da arte, começou a se infiltrar e começou a trabalhar. Hoje já está produzindo também, né? E nós, na faculdade de psicologia, que eu me formei junto com ela, nós também produzimos muitos trabalhos acadêmicos a nível mostrando a área da psicologia. Produzimos também, nunca parou de produzir nenhum trabalho. E esse é o mais novo trabalho agora que nós estamos, o último trabalho que nós estamos produzindo. Que bom. Essa questão da relação do homem com o rio. A importância de valorizar o ser humano e também que ele também venha ter uma educação, né? Para que valorize o rio, para que ele viva muitos anos. É porque nós temos aí, Adriana, trabalhando no teu raciocínio, 2 tipos de comportamento. Dos ribeirinhos que fazem sem saber o que estão fazendo e os daqui que sabem o que estão fazendo, mas fazem o mal sabendo das consequências, né? Inclusive os ribeirinhos, eles relataram muito, né? Porque alguns, eles já trabalhavam com os pais, já há 30 anos, 40 anos atrás, e aprenderam essa profissão com os pais. E então eles falam das dificuldades, dificuldades imensas mesmo, dificuldades sociais, financeiras, é muito difícil para eles. Então, e essa relação também do homem com o rio, essa questão de também é um trabalho educativo esse documentário Rio Acre, que é também mostrar para as crianças e mostrar também para as crianças tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio a valorização do rio, para que cuidemos da nossa natureza, para que ela futuramente tenhamos peixe, tenhamos água em abundância. Se continuar esse mesmo ritmo, né, professor? Logo, logo não teremos mais isso. Ah, com certeza. Porque ele é o porto e a porta dos acreanos. Se essa porta se fecha tudo na sociedade. Né? O que se espera com tudo isso é que a gente proporcione mecanismos pedagógicos, didáticos. Nessa imagem aí, professor, está saindo possa, aí, ó. Aí aparece essa parte mais clara aí, você vê, meio branco já. Parece já com o que chamam de crosta do chorume. Isso aí já é sujeira. Não é bem uma crosta, não. Isso é a crosta mesmo. Porque, assim, essa frequência de lançamento de resíduos, isso não é intermitente, isso é diário. Isso faz parte da cidade. Isso vai acumulando, vai acumulando. Porque não destina esses resíduos para a estação de tratamento. É muito mais fácil destinar ao rio, porque o rio decanta, e não tem custo para ninguém. Tem custo para a biologia, para a microbiologia, para a fauna e para a flora. Esses não reclamam, não vão lá. Um dia desse eu estive lá Não vão lá para o Ministério Público bater panela e dizer me defendam. Porque eles não sabem falar, eles não usam a nossa linguagem. Mas no dia que usarem, você vai ver como tudo isso vai mudar. E acho que a partir desse filme, a partir desse documentário, a gente já vai ver, já vai olhar, já vai ver tudo isso de um modo diferente. O canal da maternidade que eles chamam de parque joga água diretamente suja no Rio Acre. Aquela imagem é chocante. É chocante e todos veem aquilo como um sinal dos últimos respiros desse Rio Acre. Porque isso está aumentando. Em vez de pararem, em vez de reduzirem, se preocuparem com o nosso futuro, lançam cada vez mais resíduos. Com a construção do parque, do canal, aumentou a quantidade de água. E resíduos. Houve mais canalização, né? Não, São 17 bairros aí. E o número de residências triplicou. Triplicou. Isso quer dizer que mais de 8 mil metros cúbicos de resíduos caem ali diariamente. Ali não existe vida aquática, não existe vida biológica. Porque o homem é tão inteligente que mata todos os entes da natureza que deveriam fazer parte de uma vacina amanhã que poderia salvar a vida de toda a população. Nós teremos logo, logo mais tempo para debatermos esse assunto, para conversarmos com o Guilherme, com a Adriana. Mas eu quero, de antemão, agradecê-los, agradecer ao Guilherme, parabenizá-lo pela iniciativa, tá? Convidar todo mundo para prestigiar. Sábado, dia 30? Sábado, dia 2. Dia 2, digo, a partir das... Às 19 horas, na Sesc Centro, ao lado da Catedral. 7 da noite. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado. Sucesso para vocês, tá? Foi um prazer. Muito obrigado, Adriana. Obrigada. Muito obrigado, professor Claudemir. De nada. Sucesso para vocês aí, tá? Parabéns pela luta em defesa do Rio Acre. Será eterna. É eterna, né? São quantos livros já, professor? São 21.
Exclusivamente, não. Exclusivamente sobre o rio. Só sobre. E olha, se eu fosse juntar tudo que o Rio produz de literatura em cada cheia, tudo que vocês, os jornalistas, escrevem em cada cheia, eu teria 42 mil páginas em 5 anos. Só conhece mais sobre o Rio Acre do que quem nasceu e criou-se lá. Imagina. Legal. Só para ilustrar um pouquinho, eu queria que a população não perdesse essa sessão, porque nós vamos mostrar no documentário imagens dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70 do Rio Acre, das grandes embarcações. Como é que era o rio antes? Então seria bom que todo mundo estivesse lá presente. Obrigado. Nosso programa de hoje também vai ser em homenagem a esse último bloco ao Teixeirinha do Acre, que antes de ontem nos deixou. Estava no Peru? Estava com os filhos. No Peru. Aí, clima, altitude somatizou para acabou contribuir. Muito amigo nosso, né? Problema no coração. Teixeirinha do Acre, que era um pai do cinema criando. Foi ele que começou. Era o número 1, né? É o número 1. Você é qual o número, você? Eu sou o quarto. O quarto, é? Quarto. O 2, quem é? É o Adalberto. Adalberto. E o 3? O terceiro é o Tony Van. O quarto, Laurence Lopes. Legal. O quinto, Laurence Lopes. Aí. Ele pegou uma câmera emprestada, né, para começar o cinema e leu um livro na Universidade Federal do Acre, só que era os jovens cineastas. Aí ele teve essa ideia. Depois do intervalo a gente volta com outra entrevista para você. Até já.